Bom dia, caros amigos ouvintes, caras amigas ouvintes. Está no ar pela sua rádio comunitária de Porto União, mais um programa Nossas Crianças Espirituais. Um tempo para refletirmos e conversarmos um pouco sobre esses nossos pequenos companheiros que tanto nos ensinam e tanto nos amam nessa nossa jornada encarnada pelo planeta Terra. Hoje, uma manhã aí ameaçando abrir um sol, que esse sol abra, possa iluminar nossas mentes, possa iluminar os nossos corações e possa nos ensinar mais uma vez o quão Deus é bom para com todas as suas criaturas e não para apenas algumas. Porque, se assim fosse, Deus não seria soberanamente justo, soberanamente bom e soberanamente sábio. E na nossa última conversa na semana passada, com a qual você pode sempre interagir, lembrando que você possui um canal direto de comunicação aqui com o programa Nossas Crianças Espirituais durante toda a semana, tá? Pelo telefone 35239340 e pelo WhatsApp aqui da rádio 99103-3360. Também tem o canal de comunicação pelo Facebook, tem o canal de comunicação pelo e-mail, enfim. Interaja conosco, mande suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, seus pedidos de temas, pedidos de vibrações para as nossas crianças espirituais que estejam precisando. Sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. E na semana passada nós conversávamos sobre um tema bem interessante, bem importante, bem atual. O tema da interação homem-animal. E após algumas leituras, após alguma conversa, após algum pensamento, algum raciocínio aqui, nós chegamos a uma conclusão bem importante, bem interessante, colocando tudo no seu devido lugar, as palavras nos seus devidos sentidos, seus devidos significados. Nós chegamos à conclusão de que é sim missão da humanidade, é sim missão de nós que estagiamos neste momento na raça hominal, enquanto nós caminhamos para a perfeição relativa a qual Deus nos destinou, sermos verdadeiros deuses para os animais. Não apenas tutores, não apenas protetores, mas sim deuses. E aí nós terminamos a nossa conversa com aquela pergunta: mas o que é ser Deus? O que é ser imagem e semelhança de Deus, como diz lá o Antigo Testamento no livro do Gênesis, quando está dito que foi dada ao homem toda a criação, todos os animais, para que ele dominasse sobre eles. E aí a gente foi no sentido próprio de dominar, do latim dominum, que é o termo que se refere exatamente a Deus, a divindade. E isso é bem importante para que não haja mais mal entendido, para que não haja mais tantos erros e tantos enganos. O que é ser Deus para os animais? É ser para eles o que Deus e os espíritos superiores que trabalham para Deus são para nós. E aí no livro dos Espíritos, questão 13, está que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores quanto nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Soberanamente justo e bom. Assim como Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, questão 136, quando ele diz que o homem deve ser o legítimo colaborador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Assim como Jesus também nos ensinou, quando aqui esteve entre nós encarnado: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Ou seja, meus caros amigos, Deus é bondade suprema, amor infinito, perfeita sabedoria, justiça magnânima. É isso que nós precisamos ser para nossas crianças espirituais.
sermos imagem e semelhança do amor, da sabedoria, da justiça, da bondade do Pai, aquele que jamais abandona nenhum de seus filhos, aquele que nada faz por acaso, aquele que tudo sabe e para o qual tudo há uma razão. É necessário, portanto, meus amigos, ao sermos deuses para os animais, sermos o reflexo mais fiel possível do amor divino para com eles. E por que assim é? E aí nós continuamos a nossa conversa hoje. Por que devemos ser deuses para os animais? Ok, a codificação nos ensina que devemos ser deuses para os animais. Está em alguns dos textos mais antigos da tradição cristã, que nós precisamos dominar sobre os animais, no sentido de sermos deuses para os animais. Mais uma vez, dominum, esse conceito é bem importante. Mas por que deve ser assim? E aí nós vamos na codificação de novo. Nós vamos nas obras, nas questões e nas respostas do Livro dos Espíritos, naquele famoso capítulo, aquele capítulo bem importante para nos permitir entender a relação que existe entre os animais e o homem, aquele capítulo do livro 2, exatamente, os animais e o homem. E aí nós vamos encontrar alguns trechos, algumas passagens que nos ajudam a entender por que nós temos este dever, esta missão, esta, diria, obrigação moral para com nossas crianças espirituais. Porque quando nós estamos no Livro dos Espíritos, na questão 592, e Allan Kardec pergunta: se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, neste terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Que pergunta interessante do Kardec, não é, meus amigos? E o Espírito da Verdade, na sua resposta, não poderia ser mais direto. Ele é tão direto, na verdade, que esta é uma resposta que muitas vezes é citada como se o Espírito da Verdade estivesse até mesmo um tanto quanto impaciente com nossos questionamentos. É óbvio que isso não é verdade, né? Ele apenas está sendo o mais claro e o mais direto que ele pode. E aí ele nos diz: sobre esses assuntos, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. Essa primeira parte da resposta é bem importante. É preciso que não nos confundamos. Homens não são animais no sentido espiritual, animais não são homens no sentido espiritual. Somos, sim, todos, criaturas de Deus em diferentes fases de evolução. Continua o Espírito da Verdade: no físico, o homem é como os animais, e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Ou seja, coisas que a natureza deu aos animais, os homens têm que criar, né? Isso é algo que salta muito à nossa vista, não é verdade? Seu corpo, continua o Espírito da Verdade, se destrói como o dos animais, isto é certo. Mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Primeira questão importante aqui, meus amigos: apenas o homem possui livre-arbítrio, é completamente livre. Continua o Espírito da Verdade: pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? E aí vem a conclusão com uma frase bem interessante.
reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Ou seja, o homem se distingue claramente dos animais. Obviamente, estamos em fases evolutivas diferentes, o que não nos coloca numa posição de superioridade, apenas numa posição de diferentes situações. O que nos coloca responsabilidades, o que nos coloca missões, o que nos dá uma liberdade, um livre-arbítrio que nossas crianças espirituais não possuem ainda. E o homem é reconhecido pelo pensamento que tem de Deus. Ou seja, o que nos distingue, o que nos diferencia, o que nos torna homens ao invés de animais é o conhecimento que nós temos de Deus. Na questão 610 do Livro dos Espíritos, um pouco à frente, Kardec pergunta: os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Ele voltou na mesma questão em resposta ou em progresso de uma outra questão tratada anteriormente. E aí o Espírito da Verdade reforça: não. Mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. Olha o Espírito da Verdade aqui, nos lembrando da necessidade que há de conhecer as coisas conforme elas nos são reveladas e que não nos é dado saber tudo apenas a seu tempo. Continua o Espírito da Verdade: o homem é, de fato, um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino, o livre-arbítrio, não é? A espécie humana, outra vez a conclusão, é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. O que nos diferencia dos animais, meus caros amigos, é que a nós é dado a chance de conhecer a Deus. Nós, enquanto homens, caminhamos para o conhecimento de Deus. Caminhamos para o atendimento das leis divinas. Caminhamos para a compreensão de toda a complexidade do amor e da sabedoria de Deus. Caminhamos, em uma palavra, em sentido de Deus, enxergando-o, ainda que muito de longe, porque não nos é dado sequer conceber o que seja Deus em sua plenitude. Aos animais essa oportunidade não é dada, porque eles estão em outro momento de sua caminhada. Nós, homens, já caminhamos para conhecer Deus. Os animais caminham para conhecer a si próprios. Os animais caminham para a consciência. Os animais caminham para a razão. Os animais caminham para o conhecimento do ambiente que os rodeia e de seu lugar nele. Conversamos sobre isso há algumas semanas. Enquanto os animais mergulham para dentro de si para melhor se conhecerem, nós humanos já temos a oportunidade de pensar e de conceber, ainda que palidamente, ainda que bem de longe, ao próprio Deus. Por isso que nós somos para os animais o único vínculo possível que os liga a Deus. E aqui vem a resposta daquela nossa pergunta: por que que nós somos deuses, ou devemos ser o mais próximos possível da imagem e semelhança de Deus para os animais? Porque nós somos a única coisa de Deus que eles conseguem conhecer neste momento.